Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e hoje estudaremos Lei dos Cossenos, um assunto da terceira série do primeiro bimestre. Tudo isso fazendo parte da formação geral básica. Na aula anterior, nós estudamos sobre Lei dos Senos. E nessa aula, como eu falei, Lei dos Cossenos é o que iremos estudar. Já vimos relações métricas, razões métricas e vamos relembrar as razões métricas relacionadas ao cosseno e em seguida, Lei dos Cossenos. Sem perda de tempo, vamos à nossa aula de hoje. Vamos lá. Primeiramente, vamos relembrar o que é o cosseno. É uma função trigonométrica e o seu valor está associado a um ângulo. Existem algumas maneiras de obter o cosseno de um ângulo, e uma delas é quando o ângulo em questão é interno a um triângulo retângulo. Nós temos aqui um triângulo retângulo reto. Nesse ângulo aqui, ângulo reto de 90 graus, e nós temos um ângulo alfa. Quando nós temos esse ângulo alfa, o lado oposto a ele é chamado de cateto oposto, o lado que está junto dele é chamado de cateto adjacente, e o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. E aí nós temos a seguinte relação: cosseno de alfa é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Em todo o cosseno será utilizado essa relação cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vimos isso em razões trigonométricas no triângulo retângulo, na nossa primeira aula sobre trigonometria. Vamos lá. Agora vamos entender a lei dos cossenos. Outra forma útil para encontrar o cosseno de ângulos maiores que 90 é por meio do círculo trigonométrico. Por exemplo, conhecendo o cosseno de 60, podemos encontrar o cosseno de 120. Então, nós temos que cosseno de 60 é igual a meio. Vou escrever aqui, cosseno de 60 é igual a meio. E o cosseno de 120, ele possui o mesmo valor absoluto, essa mesma distância. Esse aqui é a medida do cosseno de 60. Já essa outra medida aqui é o cosseno de 120. A única diferença é que nós estamos falando aqui do eixo X e à direita da origem ele é positivo, à esquerda ele é negativo. Então, o cosseno de 120 é igual a menos meio, ok? Isso vale também quando o ângulo está no terceiro quadrante aqui. Segundo e terceiro quadrante, os valores dos cossenos serão negativos. Primeiro e quarto quadrante, os cossenos serão positivos. Observando aqui o ciclo trigonométrico, certo? Quando nós falamos do seno, nós falamos que acima era positivo, abaixo era negativo. Agora, como estamos falando de cosseno, à direita positivo, à esquerda negativo, certo? Vamos lá. Guarde esse valor aqui, ó, cosseno de 120 menos meio. Iremos resolver algumas questões com esse valor. A lei dos cossenos é utilizada para calcular a medida de um lado ou de um ângulo desconhecido de um triângulo qualquer, conhecendo suas outras medidas. Nós vimos que para calcular a medida do cosseno de um ângulo é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Seno vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas tudo isso é relacionado ao triângulo retângulo. Quando nós chegamos a um triângulo qualquer, faz-se necessário conhecer a lei dos cossenos, devido à questão, a uma situação
que nos dá o valor do cosseno. Se a questão nos der a medida do seno, utilizaremos lei dos senos. Isso é muito importante para um triângulo qualquer, caso ele não seja um triângulo retângulo. Se for triângulo retângulo, utiliza-se as razões trigonométricas que nós conhecemos. Vamos lá. A lei dos cossenos pode ser aplicada em qualquer triângulo, acultângulo, obtusângulo ou retângulo. E o teorema dos cossenos estabelece que, vamos lá, vamos ler a definição. Em qualquer triângulo, o quadrado de um dos lados corresponde à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto desses dois lados, pelo cosseno do ângulo entre eles. Professor, eu não entendi nada. Calma que a gente vai aplicar na fórmula agora. Vamos para o próximo slide e lá você entende a fórmula. Vamos lá. Estamos aqui com a fórmula. A medida desse lado A é igual o quadrado das outras duas medidas, B ao quadrado mais C quadrado, menos 2 vezes a medida de B e de C, vezes o cosseno desse ângulo aqui. Certo? Chegamos ao valor da medida de A. Quando eu quero saber a medida de B, irei utilizar da seguinte maneira. B é igual, B ao quadrado é igual o quadrado de A mais o quadrado de C, menos 2 vezes A vezes C, vezes o cosseno do ângulo que está oposto ao lado que eu quero saber. Ok? E, por último, nós temos, para saber a medida de C, eu devo fazer o quadrado de A mais o quadrado de B, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo que está oposto. Certo? É um pouquinho difícil decorar essa fórmula, mais ou menos, mas com a prática você consegue acompanhar tranquilo. Vamos a um primeiro exemplo e você vai ver como é utilizada essa fórmula. Vamos lá. Quando que nós vamos aplicar a lei dos cossenos? Quando são conhecidos dois lados e o ângulo entre eles, porém queremos a medida do terceiro, e quando nós conhecemos os 3 lados de um triângulo, mas queremos a medida de um dos ângulos. Ok? Então, um detalhe importante na aplicação da lei dos cossenos é a nomenclatura dos lados. Caso o exercício já apresente o triângulo com os nomes dos vértices e lados definidos, pode ser necessário uma breve adaptação na fórmula. Nós vamos ver isso na última atividade, onde não tem as medidas de A, B e C, só são valores quaisquer. Vamos lá, vamos resolver. Temos aqui as medidas de um triângulo qualquer. Considere o triângulo ABC, com B medindo 12 centímetros, então esse é B. C igual a 20. C igual a 20. Logo, essa medida aqui desconhecida vai ser A. Então, e o ângulo A, olha o ângulo oposto aqui, ó, ao lado, que eu quero descobrir, 120 graus. Qual é a medida desse ângulo A? Vamos lá, gente, vamos aplicar a fórmula. Então, vou colocar aqui A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno, nesse caso ele chama o ângulo de A, cosseno de A. Ok? Vamos substituir os valores que nós temos. Vamos lá. Eu vou substituir agora. Então, eu tenho que A ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado mais 20 ao quadrado, menos 2 vezes 12 vezes 20. E qual é o cosseno de 120?
eu pedi para você anotar lá nos primeiros slides que cosseno de 120 era igual a menos cosseno de 60. E aí, lembrou? Cosseno de 60 é meio. Então, com o menos na frente, menos meio. Ok? Então, vamos calcular. Ficará da seguinte maneira. 12 vezes 12 vai dar 144. Então, a ao quadrado é igual a 144. 20 ao quadrado vai dar 400. Aqui eu vou ter menos com menos vai dar mais. Então, eu sei que o resultado vai ser positivo, vai ser uma soma. Certo? Será uma soma. E aí nós vamos fazer o seguinte cálculo. 2 vezes 12 vai dar 24. 24 vezes 20 vai dar 480. Só que divide por esse 2 aqui, ó. Volta a ser 240. Ou então só cancela esse 2 com esse 2. Então, nós vamos ter 240. Somando todos esses valores, teremos que a ao quadrado, isso aqui vai dar 544, mais 240 vai dar 784. A é igual. Essa potência aqui, pessoal, isso é importante, tá? Quando ela passa para o outro lado, ela passa virando uma raiz. Então, nós teremos raiz quadrada de 784. Eu poderia fazer a fatoração do 784, dividindo por 2 até onde der, depois por 3, por 5 em diante, até chegar ao valor, mas demoraria muito. Vamos lá. Raiz de 784 é mais ou menos 28. Só que nós estamos falando de uma medida. A medida não pode ser negativa. Então, nesse caso, A é igual a 28 centímetros. É a medida do lado A que eu encontrei utilizando a lei dos cossenos. Você viu que nessa questão estava muito bem definido os valores A, B e C. Isso fica muito fácil na hora de aplicar a questão, a fórmula nessa questão que nós estamos trabalhando. Vamos resolver algumas questões a mais? Vamos lá. Essa questão diz o seguinte: um terreno de forma triangular tem frente 10 e 20 metros em ruas que formam entre si um ângulo de 120 graus. A medida do terceiro lado do terreno em metro é... Agora não tem nenhum triângulo para a gente utilizar. Como é que nós faremos? Eu posso tentar desenhar, pessoal. Não vai ficar bonito, não. Mas vamos fazer direto? Vamos chamar A, B e a medida do terceiro lado, vamos chamar de C. Então vai ficar assim, ó. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo. Esse ângulo aqui, se ele está oposto a esse lado, então vou chamar cosseno de C, ok? Vamos resolver agora. Então, eu sei que C ao quadrado é o que eu quero descobrir, chamei o terceiro lado de C. O A é 10, 10 ao quadrado. O B é 20, 20 ao quadrado. Menos 2 vezes 10 vezes 20, vezes o cosseno de 120. Novamente, aquela mesma coisa. Cosseno de 120 é igual a menos cosseno de 60. Menos meio. Então, nós teremos que C ao quadrado vai dar 100, mais 20 ao quadrado é igual a 400. Vinte ao quadrado é igual a 400, então nós vamos utilizar 400. E nós temos o menos meio. Então vai ficar, corta aqui, menos com menos vai dar mais. 10 vezes 20 vai dar 200.
Então, vamos somar esses valores, pessoal. C ao quadrado é igual a 100 mais 400 vai dar 500. 500 mais 200, 700. C é igual a raiz quadrada de 700. Não tem raiz exata de 700. Mas aí, o que eu posso fazer? Eu posso escrever 700 como um produto. 100 vezes 7. E qual é a raiz quadrada de 100? É 10. Bora fazer isso aqui? Vamos lá. Então, eu vou reescrever C igual a raiz de 100 vezes 7. Vou separar. Como é um produto, eu posso dizer que isso é raiz de 100 vezes raiz de 7. E raiz de 100 é 10. 10 raiz de 7. Logo, a alternativa correta é a alternativa C. E vamos para a nossa última questão. Qual é a medida do lado oposto ao ângulo de 30 graus em um triângulo, sabendo que os outros lados medem 2 e raiz de 3? Vamos lá, vamos calcular. Vamos fazer direto? Vou chamar esse lado aqui de A e B novamente. Então, o outro lado, o lado oposto, vou chamar de C. Logo, esse aqui vai ser o ângulo C, tá? Ok? De 30 graus. Aí nós teremos o seguinte, vamos lá. Usaremos a fórmula C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno de C. Logo, C ao quadrado, que é o lado oposto que eu quero saber, será 2 ao quadrado, mais raiz de 3 ao quadrado, menos 2 vezes o A, que é 2, o B, que é raiz de 3, vezes o cosseno de 30. Quanto que é o cosseno de 30? Você tem que lembrar daquela tabelinha das razões trigonométricas. É raiz de 3 sobre 2. Vamos continuar o nosso cálculo. 4. Raiz de 3 ao quadrado cancela, vai ficar 3. E aí nós temos o seguinte, não tem nenhum número negativo além desse, coloco o menos aqui. E aí, pessoal, vai ficar, cancela esse 2 com esse 2 e sobra somente 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Só que raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Então, vou escrever aqui 4 mais 3 menos raiz de 9 é 3, 2 vezes 3. C ao quadrado é igual a 7 menos 6. C ao quadrado é igual a 1. Se C ao quadrado é igual a 1, C é igual a raiz de 1, que é o próprio 1. A alternativa correta é letra A. Então, qual é a medida do lado oposto ao ângulo de 30 graus em um triângulo, sabendo que os outros dois lados medem 2 e raiz de 3? É igual a 1 centímetro. E você pode ver na nossa aula de hoje como nós podemos aplicar a lei dos cossenos para resolver problemas de matemática. E eu espero que você possa praticar mais e mais utilizando essa fórmula, resolva mais questões, que nós teremos mais aulas acerca de trigonometria. E é muito importante você saber lei dos cossenos. Muito obrigado pela sua participação na aula de hoje e até a próxima aula.